Você já parou para se perguntar o porquê? Muitas vezes a nossa principal pergunta é: por que eu? Se a gente for olhar um pouquinho para toda a nossa sociedade, aquilo que a gente tem vivido hoje em dia, a gente vai ver que sempre tem essa pergunta embutida em nossas vidas. E quando é que a gente vemos que essa pergunta está inserida em nossas vidas? Quando, por exemplo, hoje em dia acontece algo de muito ruim com alguém ou de algo muito ruim conosco, nós sempre nos propomos a fazer essa pergunta: por que comigo? Quando acontece algo que às vezes até é bom, mas se a gente olhar, a gente vai ver muitas vezes nós, seres humanos, fazendo essa mesma pergunta: por que eu? O que eu fiz para merecer? Então, se ambos os lados existe essa pergunta, tanto o ruim, existe a pergunta dizendo por que eu estou sofrendo, e tanto o lado bom existe a pergunta dizendo por que eu mereço, o porquê eu cheguei em tal canto, isso só mostra um ponto para a gente, que a gente não pegou as escrituras para ler. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para as Escrituras, nós vemos um ponto bem interessante em um livro de um dos profetas do Senhor, que tem por nome Oséias. Oséias capítulo 1, mas todo o livro de Oséias, ele traz uma revelação muito grande para a gente. Que revelação é essa, pastor? Quando nós olhamos para o livro de Oséias, nós vemos, por exemplo, um Deus se revelando a um homem, um dos seus profetas, um dos homens escolhidos para trazer uma mensagem de Deus para o homem, e a mensagem que Deus traz para esse homem é a seguinte mensagem: você vai sair de sua casa. No capítulo 1 especificamente de Oséias, ele vai falar com o homem. A Bíblia diz, quando Deus fala com Oséias, a primeira vez que Deus se dirige a Oséias, traz a Oséias uma palavra, é a seguinte palavra: você vai sair de sua casa, vai à casa de uma mulher que vive uma vida perdida, e você vai realmente trazer essa mulher para você, você vai viver com essa mulher, e você vai assumir nesse relacionamento, que esse relacionamento será um relacionamento onde você será traído, onde você viverá dias difíceis, onde você terá que criar filhos de traição e de perdição. E isso daí revela um ponto muito interessante para nossas vidas. Deus nem sempre vai nos inserir em ambientes que são ambientes agradáveis aos nossos olhos, mas o ponto todo está: o porquê que o Deus que se diz um Deus de amor faz isso conosco? Só para uma coisa: para que você entenda o que é viver com Cristo. Essa mensagem não é para alguém que, por exemplo, ainda não tem entendimento sobre o que é vida com Cristo, mas para você que é cristão e que já tem um tempo de fé, essa mensagem é especificamente para você, porque nessa mensagem lá do profeta Oséias, Deus está revelando sobre o que faz na vida de um cristão a fé cristã. A fé cristã nos move a não se mover, entenda isso, a não se mover pelo cenário que nós estamos inseridos. Se o cenário é bom, nós entendemos o porquê estamos vivendo. Se o cenário é ruim, nós entendemos o porquê estamos vivendo. E nós vemos isso, por exemplo, com o apóstolo Paulo, quando ele fala que aprendeu vivendo muito, mas no pouco, na abundância, mas também na falta. E isso é a vida de um cristão. E Oséias vive isso com excelência. Quando Deus faz isso com ele, lança essa palavra, Oséias se casa com essa mulher e tem um objetivo pelo qual ele faz isso. O objetivo principal é que Oséias possa entender o sentimento de Deus para com o povo que o traía todas as vezes, mesmo Deus amando. E aí a pergunta que fica para mim e para você: por que não você? Por que Deus não pode usar você para usar a sua vida como testemunho? Por que não Deus não pode usar a sua vida como algo que vai trazer para as pessoas luz para esse mundo, para que elas possam entender quem é aquele Deus que você diz que serve? Só para você lembrar, a sua vida, a minha vida, é uma carta viva, aonde o mundo vai ver, aonde o mundo vai ler. Então a pergunta que fica para mim, entendendo que a vida do cristão não é mais uma vida pautada nos desejos pessoais dele, nem nas vitórias dele, nem nas derrotas pessoais que ele pensava viver, entende que a vida dele, na verdade, é uma vida que tem que servir de espelho para o mundo ver a Cristo, tem que servir de tela para que o mundo possa ver o próprio Deus revelado na sua vida. Quando nós entendemos isso, a pergunta muda, porque a pergunta não é mais por que eu, mas a pergunta passa a ser por que não eu. Então, se você entendeu que estar com Cristo, viver com Cristo, é totalmente diferente de ser literalmente inserido em uma história de contos de fadas, aprenda sobre isso. Oséias capítulo 1, vai lá ler esse livro, porque você vai entender que muitas vezes servir a Cristo é servir de exemplo para o mundo. Na verdade, não muitas vezes, todas as vezes. Então mude essa pergunta sobre sua vida e comece a fazer a pergunta: por que não eu? Por que Deus não pode me usar? Por que Deus não pode usar minha vida como exemplo? E a pergunta que fica para você, para fechar esse vídeo com chave de ouro, é: se você está disposto a deixar Deus fazer, através de você, um grande testemunho para impactar nações. Se você entendeu isso, já corre lá, compartilha essa mensagem com alguém, dá um clique lá no like, segue nosso perfil, porque todos os dias aqui nós vamos estar postando conteúdos que vão edificar a tua vida. Corre lá.